Oi, a gente volta do intervalo e agora a gente recebe aqui direto dos estúdios da TV Direto o professor Darlan Marcelo Delgado, ele que é um dos professores da FATEC Mococa. Professor, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui na TV Direta. Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, Gabriel. Espero poder colaborar um pouco com vocês aqui. Sem dúvida alguma. E a gente vai falar de um assunto que está aí na mídia, né, professor? É algo que, devido à pandemia também, algo que está sendo mais divulgado ainda. A gente vai falar sobre as competências profissionais do mercado de trabalho. Ou a gente pode chamar, como o senhor me disse aqui, as competências emergentes hoje, em dia. Sim, é isso mesmo. Você poderia explicar um pouquinho mais o que seria isso para a gente, professor? Claro. Então, as competências, elas têm sido já bastante discutidas desde os anos 90, mais ou menos, né, quando chegaram no Brasil todos esses modelos internacionais da passagem do Taylorismo-Fordismo para o que a gente chama de padrão flexível de produção, que é o Toyotismo. Então chegam todas aquelas noções de qualidade, um novo pacote gerencial, né? E juntamente com esse novo pacote gerencial, a noção de competências que entra no lugar da noção de qualificação que a gente tinha antes. E que aprofunda então as necessidades de não só de conhecimento, mas também de engajamento do trabalhador no trabalho, na empresa, na organização em que ele atua. Então, isso já vinha desde os anos 90, é um processo que veio crescendo, encontrou economia nesse processo já que vinha de digitalização, e com a pandemia da Covid-19, já no início de 2020, o que ela fez? Ela simplesmente acelerou esse processo. Então nós temos aí a globalização que se intensifica, juntamente com o processo de digitalização, o surgimento dessa concepção de nova economia, e agora essas competências emergentes que vão exigir do trabalhador cada vez mais uma tríade de coisas aí que a gente chama, então, de conhecimentos, habilidades e os comportamentos. Né? Professor, a gente falando sobre esse conceito de competência, há diferença entre os conceitos de competência e qualificação? Sim. A qualificação, ela era mais compreendida naquele período que a gente fala das indústrias, do modelo de linha de produção, que é o que a gente chama de Taylorismo-Fordismo. Então, naquele momento, se esperava que o trabalhador fosse mais disciplinado e, portanto, ele era mais reativo. Ele recebia uma ordem, ele tinha que cumprir aquela ordem. Então, o bom trabalhador era aquele que era ordem recebida, ordem cumprida. Né? Ele cumpria o que o patrão ou o gerente estava passando para ele. Justamente. Hoje não. Hoje você já tem um tipo de profissional, um perfil, que se espera que ele seja muito mais proativo, em que ele toma a iniciativa. Então, ao invés dele ser reativo, ele é proativo. E nesse sentido é que as competências afloram. Porque se antes o trabalhador ele tinha que ter um rol de conhecimentos muito ampliado e também técnico para fazer o que ele fazia, hoje isso já não é o suficiente. Então ele precisa ter, além dos conhecimentos, além das questões técnicas, também uma forma de ser no trabalho. Por isso que a gente fala que as competências, elas são baseadas em 3 tipos de ser, que é o saber conhecer, o saber fazer e o saber ser. E cada uma dessas formas de conhecimentos, digamos assim, elas estão associadas a um tipo de tripé que compõe as competências. Então, você tem as competências ditas relacionadas ao conhecimento que a gente já tinha antes no Taylorismo-Fordismo. As competências técnicas que a gente, de certa forma, tinha antes também, que é o saber fazer. Mas agora você tem muito forte, principalmente nessa onda mais atual, essa outra dimensão que é a dimensão atitudinal ou comportamental, né? Que é o saber ser no trabalho, que são todas aquelas questões relacionadas ao comportamento, às atitudes. E hoje é o que faz a diferença? É o que faz a diferença. É isso mesmo, Gabriel, é o que faz a diferença
e é o que as empresas estão desejando das pessoas, mais do que conhecimentos técnicos até, uma forma de saber ser dentro do trabalho. Isso hoje é o que as empresas elas esperam dos colaboradores, né? Sim, sim. Então, essa forma de saber ser são as chamadas competências socioemocionais ou atitudinais, e a gente pode até listar algumas delas. Então, por exemplo, infelizmente, a capacidade de saber lidar com o estresse, né? A gente não tem como escapar do estresse, a gente gostaria, seria o ideal. Mas a gente tem as pressões do mundo, a gente tem pressão por resultado, por os entregáveis ou produtos no trabalho, isso tem a ver às vezes com o tempo, com a concorrência. Então, saber lidar com o estresse, infelizmente, a gente tem que trabalhar com isso e poder ter o que se chama de tolerância ao estresse. É um exemplo, mas não é o único. Saber ter uma ótima forma de relacionamento interpessoal e de comunicação interpessoal, que tem a ver ao saber trabalhar em equipe. Então eu só vou conseguir trabalhar em equipe se eu conseguir me comunicar adequadamente com as pessoas. Sim. Né? Então essas capacidades elas também entram aí. Além da criatividade, de ter um espírito inovador, de estar aberto a mudanças, de ter flexibilidade. Então tudo isso parece fácil quando a gente fala, mas para desenvolver e construir essas competências não é tão simples. Para você que está acompanhando a gente pela TV Direta, estamos falando com o professor Darlan, ele é professor da FATEC Mococa. A gente está falando sobre algumas mudanças aí do mercado de trabalho, as competências profissionais necessárias, né, professor? E é possível aprender a ser competente, professor? O que você me diz sobre isso? Então, Gabriel, as competências a gente não necessariamente aprende, a gente as constrói, a gente as desenvolve com o tempo, né? Então, poderíamos dizer assim, vamos falar de 3 instâncias. Uma instância, aquele jovem que está na faculdade ou na formação técnica de nível médio. Ele tem que olhar para a sua faculdade ou para a sua escola de educação de nível médio como um laboratório onde ele vai convivendo com os professores e os colegas, desenvolver aquele conhecimento de tal forma que ele possa vir a aplicar. Então, ele vai ter que desenvolver uma estratégia de aprendizagem, construir as suas próprias trilhas de aprendizagem sobre os seus interesses e sobre aquilo que ele já vislumbra que vai trabalhar no mercado, né? Então esse jovem ele tem que estar antenado com essas questões relacionadas à aprendizagem dele. Quem é o principal interessado? É ele mesmo, né? Sim. Então não adianta ele ficar esperando motivações externas vindas do professor, da escola ou da faculdade. Se ele não toma... Justamente, se ele não toma a iniciativa, que é o que se espera que ele vá ter no mercado de trabalho. O mercado espera isso dele, vai cobrar isso dele, né? Justamente. Então, quem que tem que estar interessado em aprender conteúdos e técnicas ou tecnologias para que sejam aplicadas? É esse aluno, né? É ele que tem que aprender. A segunda instância que a gente colocaria é já aquele profissional que está numa posição dentro de uma empresa. E aí ele olha para essa concorrência toda e fala assim, nossa, será que eu estou me atualizando adequadamente? Eu estou sabendo investir no desenvolvimento de novas competências para que eu não fique obsoleto no mercado? Então, esse trabalhador que já está colocado, ele pode, por conta própria, buscar formações. Ou novos cursos, ou uma pós-graduação, ou esses cursos em plataformas que a gente tem hoje diversas na internet, né? Que também são excelentes. E também buscar, talvez com a própria empresa, uma forma, quando a empresa oferece, de treinamentos, de capacitações. Especializar, né? Sim, justamente. Então essa seria o que eu chamo de segunda instância. A terceira instância é a própria empresa em si. Então a empresa... ela não pode hoje, mais como antigamente era possível, deixar de preparar os seus trabalhadores para enfrentar o mercado. A gente sabe, né, que a velocidade do progresso tecnológico é crescente
Então, a cada dia nós temos novas tecnologias que entram e tornam as anteriores obsoletas. E a empresa precisa tornar aquele ambiente um ambiente favorável a que o seu profissional possa se atualizar constantemente. A empresa tem que acompanhar esse avanço, né? Sim, tecnológico. Sim, justamente. Então, por isso que eu falo que são 3 instâncias. É desde o jovem que está na escola, passando pelo profissional que já está na empresa, até a empresa em si, como alguém que vai, né, como um ente institucional, que vai sim promover formas de fornecer possibilidades dessa pessoa se manter atualizada. Certo. Né? E professor, com a chamada nova economia, com o empreendedorismo e a digitalização dos negócios, o que isso tem a mudar para o mercado de trabalho, professor? Então, antes a gente pensava em trabalho associando trabalho com emprego, né? Então a gente falava assim, eu vou estudar para conseguir um emprego. Então eu vou ter uma carteira assinada, vou ter um emprego formal e tudo mais. A nova economia, ela tem aberto muitas possibilidades para os empreendedores. Então não é mais uma questão de emprego, mas é uma questão de o que será o meu trabalho. E pode ser que esse trabalho seja um negócio próprio. A pessoa deixa de ser um funcionário, né? Um Sim, colaborador. Justamente. Aí, Gabriel, o que acontece? Essa pessoa ela não vai precisar se preocupar com competências como alguém que estaria numa empresa, ou numa grande empresa, ou numa multinacional. Pelo contrário, ela vai ter todos os desafios de desenvolver competências por conta própria, de tal forma que ela possa ser um empreendedor que se encaixa dentro desse modelo da nova economia, que é baseado o quê? Em alta velocidade dos processos, digitalização desses processos e todos os processos. Quando a gente fala em processo, eu estou falando a digitalização da venda, a digitalização do processamento, ou seja... Hoje tudo você faz pelo digital, né? Pelo digital. É uma evolução que nós tivemos, né? Que tudo, hoje você compra, você paga, tudo pelo... O dinheiro é eletrônico. É eletrônico, hoje. Você não vê, né? Ele está ali só como débito ou crédito nas transações. Então, é até curioso a gente falar isso, Gabriel, mas a tecnologia, ela traz desafios para nós que são bastante complexos quando a gente pensa nas temporalidades, que eu digo, né? A gente sente essa pressão do tempo, então eu não posso me tornar obsoleto. E como que eu tenho que fazer isso? Procurando coisas que me interessam, que são úteis para o meu trabalho ou para o meu negócio, e não esperando que alguém venha me oferecer isso. Então a gente tem que ter essa postura mais ativa, né? Sim. Muito mais ativa. O professor, a gente está encerrando aqui o nosso tempo e gostaria de deixar um recado aí para a juventude, o pessoal que está entrando no mercado de trabalho aí, em respeito à FATEC, que procure, né, uma especialização, um curso. É muito importante, não é, professor, para o mercado de trabalho? Sim, Gabriel. Certamente é aquela frase assim, se está difícil para quem não tem escolarização, né, para quem tem escolarização, perdão, se está difícil para essas pessoas, imagine para quem não tem. Então, a Faculdade de Tecnologia de Mococa é um privilégio, né, eu acredito, para toda a região que esteja aqui, que ofereçam esses cursos que nós temos. Sim. Inclusive 2 cursos específicos na área de TI, né? O Gestão da Tecnologia da Informação, que é oferecido de manhã, e o Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é oferecido na parte da noite. Além do curso de Gestão Empresarial, que é à noite, e do curso de Agronegócios, que é à noite. Então, estudar, eu acho que é, hoje, algo que a gente tem que tornar natural e prazeroso. Sim. A gente tem que tirar aquela coisa de que estudar é algo ruim. Muito pelo contrário, né? As questões tecnológicas que os jovens gostam tanto estão todas aí, todas envolvidas no processo de conhecimento. Nós falamos com o professor Darlan, da Escola FATEC, então é uma oportunidade para você de conhecer um pouquinho mais do professor, do mestre que está lá em frente à faculdade, e de conhecer a faculdade também. Se tiver interesse, procure a FATEC Mococa e escolha o curso que você goste, que você se interesse, tá bom?